saúde. Seja bem-vinda, Jennifer. Obrigada. Boa tarde. Antes de começar a palestra, queria trazer aqui essa reflexão. Todo ser humano ele tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais. Esse é um trecho do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, prazer, eu sou a Jennifer, hoje estou como Community Leader no Distrito, fomentando o ecossistema de inovação. Sou voluntária também da comunidade 011 Startups, aqui de São Paulo, investidora anjo, e eu sou entusiasta no mercado de Venture Capital. Eu acredito que o investimento em inovação, ele consegue acelerar e resolver muitos problemas que existem na nossa sociedade. Então, por isso eu estudo esse mercado. E a saúde, ela movimenta, né, em torno de 9,8% do PIB global, que é gasto em saúde. Então, a gente tem muita oportunidade de mercado nesse setor. E o que a gente vai falar, pensando nisso, o que a gente vai falar nessa apresentação? Fazendo um disclaimer aqui para vocês. Então, eu vou trazer aqui um panorama geral do mercado de Venture Capital global no setor da saúde e nacional. A partir daqui, vou trazer também alguns exemplos e soluções de inovações que foram destaque durante os últimos 3 anos, principalmente, aí com a chegada da pandemia, que a gente viu uma aceleração na transformação digital na área da saúde. E, por fim, eu vou trazer 5 principais tendências, né, a partir dessa análise que a gente pode, para ficar de olho dentro do mercado de saúde. Então, olhando aqui para o mercado global de financiamento em saúde, a gente percebe, né, o primeiro em 2014, a gente teve um primeiro boom de investimento no setor. Então, em crescimento foi 2,6 vezes a mais em relação ao ano anterior. E aí depois, em 2018, mas mesmo a partir de 2014, antes da pandemia, a gente vem uma tendência de crescimento de investimento no setor. Em 2018 e 2019, a gente vê também soluções para a saúde da mulher e acesso à saúde recebendo investimento. E o que eu quero dizer com soluções de acesso à saúde? Lembra a frase que eu trouxe lá no início, né? Que todas as pessoas têm direito a ter serviços de saúde e bem-estar, mas nem sempre a gente sabe que isso acontece. Então, é onde vem as soluções tecnológicas, é onde vem as pessoas empreendedoras ofertando para o mercado soluções que democratizam esse acesso e uma melhor qualidade do serviço. Então, em 2018 e 2019, a gente vê esse tipo de solução recebendo mais investimento. E aí, chega o fatídico 2020. Obviamente, percebemos aí um crescimento de 2019 para 2020 do volume de investimento no setor. E 2021, a gente bate recorde com 44 bilhões investidos em dólares ao redor do mundo. E por que não em 2020, Jennifer? Uma análise que a gente faz aqui é que em 2020 a gente começa a despontar algumas novas soluções e a partir daí, com a maturidade, a gente vê em 2021 sendo despontado o volume de investimento. Tanto é que a gente vê em 2021 muitas soluções, startups recebendo novos aportes, né, que começaram em 2020 e acabam recebendo de novo novos aportes em 2021. E aqui são os principais deals que a gente percebe em 2021 ao redor do mundo. Então, soluções na área de bem-estar, de saúde mental e bem-estar, que com a pandemia isso foi se tornando cada vez mais uma tendência e a própria sociedade adotando como prioridade. Então, essa Peloton é uma startup que combina a venda de aparelhos ergométricos e uma espécie de streaming do conteúdo fitness. Então, ela teve, sim, um boom na pandemia e aí atraiu os olhos de investidores. A Noom também, que é uma plataforma, a gente vê também devido à pandemia, é uma plataforma para perda de peso, mas eles têm uma filosofia um pouco diferente para mudar essa relação que as pessoas têm com a comida,
Então, é muito mais humanizado e não só a perda de peso em si. E isso você percebe que são temas que a pandemia também ela alavancou esse tipo de assunto. E aqui, olhando para um cenário no Brasil, aqui a gente tem o gráfico de crescimento de soluções ao longo dos anos, soluções mapeadas, tá? Esse é um mapeamento feito pelo distrito, tem vários outros players também que fazem mapeamento de soluções de startups, e a cada ano a gente mapeia novas startups que são fundadas, não necessariamente igual aqui. No ano passado, a gente mapeou cerca de 357 soluções, não necessariamente essas 357 soluções surgiram no ano passado. Tá? Então, tem essa diferença aqui de análise desse gráfico para esse número que eu trago aqui para vocês. E aqui o cenário de investimento no Brasil, soluções no Brasil. A gente percebe uma relação parecida com o cenário global no Brasil. Então, 2020 tendo já um crescimento em relação aos outros anos, 2021 se destacando, mas 2021 também a gente foi um ano muito forte no mercado de Venture Capital como um todo no Brasil. Então, a gente bateu recordes em vários outros setores, não só na saúde. E aí, depois, 2022, aqui é só os dados do primeiro semestre, a gente já não vai chegar, a gente não acredita que vai chegar ao montante do ano passado, porque o mercado está um pouquinho mais tímido, mas a gente já ultrapassou o ano de 2020. Esse é só os dados do primeiro semestre. E aqui, a gente, fazendo uma análise, eu vou trazer mais em detalhes, do ano de 2021, a gente vê soluções para planos de saúde digitais. Então, a gente vê startups recebendo investimentos nessa área, software de gestão, de forma geral, gestão hospitalar, gestão de prontuário eletrônico, além de inteligência artificial e Big Data como os destaques para receber investimento no ano de 2021. E aqui, esse gráfico, a leitura desse gráfico, a gente vê cada um dos anos. Se vocês quiserem tirar foto, dar um zoom, depois eu posso passar essa imagem aqui, quem se interessar. Sei que está pequenininho. Mas desde 2017 até 2022, a gente vê o volume de investimento em cada uma das categorias. Então, a primeira lá em cima é gestão e PEP, como eu falei, que é soluções de gestão hospitalar, gestão de prontuário eletrônico. Em segundo lugar, a gente vê como destaque acesso à saúde, depois telemedicina, redes de clínica, farmácia, medical devices, que são dispositivos médicos, por exemplo, aqueles que você, com inteligência da internet das coisas, que você monitora o paciente de forma remota, dentro de casa. Então, são alguns exemplos de medical device. E inteligência artificial e Big Data, tá? Daí tem os outros, mas gestão e PEP, acesso à saúde e telemedicina, os três que se destacam no montante de 2017 até 2022, são os que mais receberam investimento. Então, 264 milhões de dólares, gestão e PEP, acesso à saúde, 270 milhões de dólares, telemedicina, 103,3 milhões. E aí, a gente fazendo uma análise não na coluna, não nas linhas, mas por coluna, a gente consegue perceber alguns destaques em cada um dos anos. Então, lá em 2020, a gente percebe um destaque em farmacêutica, não é à toa, 2020, a corrida com a produção da vacina para o Covid, ela vem tendo um destaque. E medical device. Medical device, eu trago aqui como destaque de investimento no ano a HiLab, que recebeu 10 bilhões de dólares. A HiLab, ela tem várias soluções, ela se propõe a ser um laboratório portátil. Então, ela vai na casa do paciente, ela coleta insumos, para poder fazer o diagnóstico, para fazer exame. Então, ela se propõe a ser esse laboratório portátil. E a gente consegue perceber o contexto no Brasil de 2020 com as áreas que recebem investimento.
2021, né, trago como destaque aqui gestão IPEP, gestão hospitalar, gestão de prontuário eletrônico. Então, qual que é a análise que a gente faz em relação a isso? Com a vinda da pandemia, muitos hospitais eles tiveram cada vez mais, né, hospitais, unidades de saúde, forçar uma digitalização. E com isso, ter uma inteligência organizacional cada vez maior. E aí é onde vem essas soluções de gestão e gestão hospitalar, gestão clínica, prontuário eletrônico, de forma geral, sendo como destaque em captação de investimento. Acesso à saúde, mesma coisa também, a gente vê a Alice, né? Quem conhece aqui a Alice, que se propõe a ser um... como é que fala? Se propõe a concorrer com o mercado de desenhos médicos. Então, a Alice, Sami também são soluções um pouco parecidas. A People Saúde, que é com foco em soluções médicas na área corporativa, para como se fosse um benefício a mais para os colaboradores. E eu também destaco, no ano de 2020, inteligência artificial e Big Data. Inteligência artificial... Obrigada. Inteligência artificial tem várias formas de uso e aplicação, mas cada vez mais a gente vai ver esse tipo de tecnologia sendo aplicada à área da saúde, e eu vou falar um pouco mais para frente do Open Health, que é uma tendência que está vindo aí. Então, dados de forma geral. Então, destaca-se 3 captações aqui, 3778, a Neuralmed e o robô Laura. Laura que consegue, através de todos os dados que eles conseguem captar, proporcionar, né, um atendimento 360, uma personalização no atendimento do paciente. Por fim, 2022, eu destaco aqui, a gente tem como destaque a telemedicina, com um montante aí de 62 milhões de dólares em investimento dentro dessa categoria. E aí eu destaco rodadas como da Conexo Saúde, Nilo Saúde, Vitude, né, que é uma plataforma de terapia de saúde, de terapias online para saúde mental. E também, dentro da área de telemedicina, a gente viu muitas soluções, muitas startups de telemedicina surgindo durante a pandemia, e ainda tem mercado para isso, porque a gente começa a ver também soluções nichadas, como a Teia, vou falar um pouco mais, que ela trabalha com a saúde da mulher, olhando para o pré-natal, e homens que trabalham, que é uma solução focada na saúde sexual masculina. E aqui, né, trouxe esse panorama geral do mercado de Inventory Capital. E aí, com base nisso, eu vou trazer 5 tendências que podem impactar esse setor nos próximos anos. E aqui eu trago Digital Twins, que são, ou, por tradução, gêmeos digitais. Então, o que é, né, o significado? Essa tecnologia ela já é usada em outros mercados, não somente na saúde, mas é como se fosse uma cópia digital de um produto ou até mesmo um ser vivo, né, no caso da saúde, que através de dados é alimentado e simula a versão real, possibilitando um ambiente de teste. Então, na saúde, a aplicação ela pode ser feita réplicas, né, do organismo do paciente e você fazer testes ou réplicas, né, ou gêmeo digital de alguma parte do corpo e você fazer testes, servir para tratamento antes de fato aplicar esse tratamento no paciente. E como que essa informação ela é alimentada? Ela é alimentada através de um outro tipo de tecnologia chamada de internet das coisas. Então, no caso, os wearables, que são dispositivos vestíveis no paciente, que você veste e através dos sinais vitais do paciente, ele recebe informação. Então, essa é a principal tecnologia que alimenta esse gêmeo digital. E aqui, pesquisas, né, que a gente, da Forbes, aqui a fonte, 1/4 das pessoas executivas na área da saúde, elas já estão realizando testes de gêmeos digitais. 66% desses executivos e executivas que fazem esses testes esperam aumentar o investimento nos próximos 3 meses. E a gente consegue ver que os gêmeos digitais é uma tendência, porque o número de artigos mencionados ele vem crescendo ano a ano. 2020, ele teve um maior crescimento.
Por fim, segundo é a medicina preventiva, tá? Então, além da prevenção, de você ter, que eu já falei aqui, que depois da pandemia, muitas soluções para saúde, bem-estar, a gente tem outros níveis de prevenção. Então, uma prevenção secundária, que é para poder identificar doenças em estágios iniciais, e aqui a gente já vê soluções que fazem uma análise genômica do seu DNA, que consegue prever através dos seus antecedentes se você tende ou não a ter determinadas doenças. Prevenção terciária, redução dos danos causados por doenças agudas ou crônicas também. E uma prevenção quaternária, que é para pacientes submetidos a tratamentos a longos tratamentos e que podem sofrer a longo prazo com algumas sequelas. Então, são olhando para esses outros tipos de prevenção, é onde vem a tecnologia, é onde vem as startups também, para poder agir de forma preditiva e preventiva. E aqui, em 2020, 2,5 milhões de consultas preventivas foram realizadas pelos convênios médicos. Então, isso é o que evidencia, um dado que evidencia como sendo uma tendência. E 2.000 programas de prevenção a doenças no Brasil foram realizados no mesmo ano. Algumas startups que colaboram para essa prevenção, trago o exemplo da Alice. Esses convênios digitais, eles focam muito em soluções justamente para poder conseguir baratear toda a operação em medidas preventivas. A WeConecta, que é uma inteligência artificial para diagnóstico precoce de doenças não comunicáveis. E a StarBem, um destaque que ela lançou o StarCheck, que é através de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem e inteligência artificial, ela tira uma selfie do próprio paciente e consegue trazer aí um diagnóstico preditivo. Inclusive, esse teste ele é gratuito. Vocês podem entrar, e fazer o teste. É o StarCheck, que faz um check-up do paciente. Nova fase da telemedicina. Então, eu trouxe aqui também, principalmente no ano de 2022, que a gente vê um destaque de investimento em telemedicina. Então, a gente teve, no início desse ano, no primeiro semestre, a resolução aprovada oficialmente para exercer o uso da telemedicina, que até então era uma medida provisória. E, com isso, a gente tem oportunidades também de soluções, oportunidades dentro do mercado. Então, a telemedicina ela não fica somente na consulta entre o médico e o paciente, que é que a gente fala que é a teleconsulta, mas a gente tem uma etapa antes que otimiza o processo, ajuda também a lotar as unidades de saúde, que é a teletriagem, o telediagnóstico, que é o retorno ao médico, o telemonitoramento. E o telemonitoramento, eu já falei aqui dos wearables, soluções de internet das coisas, que faz o monitoramento do paciente, saúde digitais. Então, o telemonitoramento também ele é uma medida está dentro da categoria de telemedicina e que podem ser usados principalmente para pacientes com doenças crônicas. E quando a gente olha para médico e profissionais também, eu sei que a gente aqui às vezes está acostumado com esse trabalho remoto, mas na medicina isso não era uma prática. Então, a gente começa a ter modalidades como teleconsultoria, que é a modalidade de profissional da saúde para profissional da saúde, discutir algum exame através de forma remota, e como a saúde, a gente está lidando com dados sensíveis, ainda não era uma prática adotada. Teleinterconsulta e algo mais complexo, que é o que eu trouxe aqui na imagem, que é a telecirurgia. Quarta tendência, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é a Fementech. Até então, não era muito olhado para o mercado, até porque quando a gente vai para o mercado de Venture Capital, o que a gente mais vê do outro lado da mesa, fazendo os investimentos, são homens. E nem sempre eles sofrem, eles sentem a dor, mas é um mercado que movimenta muito dinheiro, que é a saúde da mulher. Então, as mulheres elas gastam em torno de 500
bilhões de dólares anualmente com despesas médicas ao redor do mundo. Isso em cerca de 30% a mais em relação aos homens. Então, quando você pensa na saúde da mulher, olhando para todos os pontos de relacionamento dela com o sistema de saúde, a gente vê oportunidade. E o termo Fementech, ele foi criado por a Ida Tim, que ela é a fundadora de um aplicativo chamado Clue, que ele é focado em fertilidade e menstruação. Então, a ferramenta ela auxilia assim, as usuárias a evitarem ou se prepararem para uma possível ou não gravidez. Então, o aplicativo hoje ele já tem mais de 8 milhões de usuárias de mais de 180 países diferentes. Então, Viva em Sintonia com seu ciclo, é a Clue. E aqui, outro exemplo, né, de como as Fementechs elas podem atuar. Então, elas estão preocupadas, como eu falei, em cuidar de toda a experiência vivida pela mulher no sistema de saúde, desde a saúde em si, preventiva, diagnóstico, gestação, estética, enfim, entre outros. E outros 2 exemplos que eu trago aqui, a startup Nua, que é uma Fementech de absorventes sustentáveis. Então, hoje, o impacto que tem da indústria de absorventes é muito grande no meio ambiente. E aí a gente vê algumas soluções para isso, olhando para a sustentabilidade. E, como eu já tinha falado, a TEA, né, que eu tinha falado anteriormente, que foi um dos destaques que eu trouxe de investimento, elas captaram 30 milhões de reais e elas olham para paciente pré-natal. Então, desde consultas, de retorno ao médico, tratamento, enfim. Então, e elas captaram investimento, elas estavam gravidonas. E, por fim, não menos importante, o Open Health. Então, o Open Health, eu não sei quem conhece aqui o Open Finance, mas ele foi inspirado, né, no mercado financeiro recentemente. O Open Finance ele veio para poder democratizar os acessos aos dados, ele se tornar do próprio usuário e não das instituições, e também aumentar a concorrência. É a mesma lógica do Open Health. Ele vem para poder ampliar a concorrência no sistema de saúde e também levar uma maior personalização no atendimento do paciente. Então, imagina vocês, quando vão fazer uma consulta com algum médico, para vocês pegarem todos os exames que vocês já fizeram no decorrer da vida, ou você perde o exame, perde o acesso, né, daquele laboratório para poder dar o retorno ao médico. O Open Health ele vem para poder facilitar a vida do paciente nesse sentido. E também, obviamente, como falou aqui, para poder ampliar a concorrência. Então, os dados eles não ficam, você não fica refém só de um único laboratório, você não fica refém só de uma única instituição de saúde, mas você democratiza isso. Então, o futuro da saúde ele será definido pela interoperabilidade, que é essa interação entre sistemas de saúde, esse palavrão feio, de dados através de plataformas abertas e seguras. E, para isso, uma tecnologia usada no Open Health que pode ser aplicada é o blockchain, porque a gente está falando de dados extremamente sensíveis. E o blockchain ele é um sistema, ele vem do mercado financeiro também. Ele é um sistema baseado em criptografia que registra transações e informações de uma forma segura e que não permite nenhuma alteração. Então, muito mais difícil de ser hackeado. E aqui, como que é aplicado hoje o Open Health? Então, a gente já consegue ver exemplos reais. O próprio aplicativo Conect SUS. Viva o SUS, gente. É muito bom. Então, se você consegue baixar o aplicativo e ter o histórico, né, da sua vacinação para o Covid, sem precisar guardar aquele papelzinho comprovante, é uma aplicação, hoje em dia, do Open Health, que ela é capaz, por conta da Rede Nacional de Dados de Saúde, que é ministrada, né, que é gerenciada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E aqui um exemplo de startup também, para vocês seguirem, uma startup brasileira que já tem tecnologias aplicando aí para o Open Health, é a Sysqualis, que ela oferece soluções de cloud computing, especializada em sistemas para a área da saúde, e ela oferece
um registro eletrônico que permite unir dados de laboratório, imagem, histórico de atendimentos, ambulatório, prontuários hospitalares e outros serviços. E como eu falei, essa união desses dados, dessas informações, ela estando na mão do paciente, ela fica muito mais fácil, consegue proporcionar um atendimento muito mais personalizado. Eu encerro minha fala por aqui. Eu queria agradecer a atenção de todas e todos. Quem quiser se conectar e falar um pouquinho mais sobre tendências em saúde ou o mercado de Venture Capital, convido vocês a também a gente se conectar no LinkedIn. Não trouxe o QR Code aqui, mas super fácil de me achar, Jennifer Braz. Difícil achar uma outra Jennifer com Y e 2 Fs. E eu queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Uma perguntinha rápida para encerrar. Alguém? Oi, Jennifer. Você pode falar um pouquinho mais sobre a Sisqualis, por favor? Como que ela funciona, em que meio que ela é aplicada? Jennifer, a senhora tem 60 segundos para responder essa pergunta. Tá. A Sisqualis, eu não conheço de fato muita operação, como eu falei, eu analiso através de dados, minha análise é muito mais através de dados do mercado de Venture Capital, mas ela é uma startup, ela tem mais ou menos em torno de 2 anos de operação, tá? Então ela vem crescendo, já tem aplicação em alguns hospitais, parceria com hospitais, com médicos, que ela consegue trabalhar toda a integração desses dados do paciente, tá? Mas eu posso passar também o contato dos próprios fundadores, tá? Apesar de muita solução que a gente vê, pitch de startups no dia a dia, mas eu posso passar, sim, o contato dos fundadores para você e a gente marca uma conversa com eles. Pode ser? Muito obrigada a todos. Próximas perguntas podem procurar a Jennifer aqui ao lado do palco. Já já teremos a palestra.